Oi pessoal, hoje a gente está aqui com a Denise brasileira. A Denise é pediatra, já fez várias festas aqui no Lumes, Muitas na Casa festas. do Sol. Você também é nutróloga, né, infantil? Sim, e também tem um podcast, o Bicho Papinha, para a gente poder orientar as famílias sobre alimentação infantil e saúde. E hoje a gente vai falar muito sobre criação de filhos, sobre criatividade também. Então é um prazer ter você aqui e espero que você goste. A gente tem uma dinâmica diferente aqui no Criativamente, que a gente fala de educação infantil enquanto desenvolve também a nossa criatividade. Hoje a gente vai fazer uma pintura, hoje a gente vai pintar aqui. Essa é a nossa referência. E a gente está aqui com o nosso professor do Estúdio Criativo, Rapunza, que além de ótimo desenhista também é pintor. E é isso aí, eu vou começar a fazer uma pergunta que eu sempre faço para os nossos entrevistados, que é: o que é a criatividade para você? Criatividade para mim é a gente enxergar o mundo com outros olhos. É a gente tentar criar soluções para aqueles desafios do nosso dia, soluções diferentes. Às vezes não é um novo, você pega várias ideias, né? Você junta isso e cria uma nova oportunidade de fazer aquilo que às vezes as pessoas fazem de um jeito só. E eu fiquei tão feliz, e eu tô aqui um pouco tensa, tá, gente? Vou contar para vocês, porque eu posso contar um pouquinho da minha história? Pode, mas aqui é difícil, porque tem que ir fazendo e falando, porque senão não dá tempo. Não vai dar tempo, porque é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa, a minha família é da arte, meu pai escutava músicas clássicas, minha casa cheia de livros, cheia de experiências, mas eu não sei explicar, eu adorava só estudar. E aí eu pulava as aulas de arte, eu queria só que fosse matéria. E hoje eu vejo como isso é ruim. E aí eu gasto muito tempo das minhas consultas mostrando para as famílias que a criatividade, ela acontece na experiência e nas tentativas e erros. Então que a gente tem que deixar a criança experimentar muito para ela poder ser criativa, né? Ô Denise, eu vou falar, assim, a Casa do Sol Estúdios serve também ao Estúdio Criativo, que é uma escola de criatividade. E eu vou falar que eu também tinha essa mesma percepção da arte, né? Eu achava, poxa, para que isso serve? Que isso vai mudar na minha vida? E hoje eu consigo ver, né? Então é uma pena que eu não consegui desenvolver isso quando eu era criança, porque com certeza eu teria sido uma criança muito mais autoconfiante, muito mais, né, segura. Então isso teria me beneficiado de formas muito mais profundas do que aquelas disciplinas que eu valorizava mais, né? Matemática, biologia. Eu não estou falando que uma coisa não é importante e que não exista criatividade. Sim. Na matemática, né? Nessas outras disciplinas, que existe demais. Existe demais. Mas só que quando você tem uma possibilidade de fazer o que a gente está fazendo agora, né? Uma pintura, mão livre, você exercita outras coisas, né? Exercita memória muscular, exercita a sua visão de mundo, a percepção das coisas. E isso acaba que nos beneficia em todas as áreas, né? E traz uma leveza na alma, né? Uma alegria, verdadeira alegria. Né? E aí a vida me presenteou com duas filhas que são da arte. Então, assim, eu vivo junto com elas, música, elas iam fazer um desenho lindo aqui, elas que deveriam estar aqui no meu lugar. Então, assim, hoje eu gasto um tempo da minha consulta pediátrica mostrando para a família que a gente é muito mais do que só frequentar uma escola, que a gente tem que pensar na criança de uma forma integral e que desenvolver essas oportunidades dela aprender o que é ser criativo, esses momentos, isso é igual à saúde. E eu não sei se você tem essa percepção, mas eu como, né, sou um jovem adulto, mais para adulto do que jovem agora, né? Mas eu vejo a experiência que eu tive na escola, assim, e não existe uma correlação muito forte entre
as pessoas que tiravam as melhores notas e as pessoas que foram mais bem-sucedidas profissionalmente, né? Eu acho que essa correlação ela está cada vez menor e eu acho que muito disso se deve ao desenvolvimento de habilidades comportamentais, né, de empatia, né? Então a gente subestima muito a importância disso e aí depois a gente forma técnicos que sabem tudo do tema, né? Enfim, químicos que entendem tudo de química, só que não têm a habilidade de conversar, de liderar, e eles ficam limitados a isso. Você não observa isso também, Denise? Sim, e as habilidades que a gente precisa ter hoje, elas são muito mais do que técnicas, né? Eu mentoro muitos pediatras, eu falo muito com eles, a gente tem que treinar as nossas habilidades de comunicação. Então, por exemplo, no meu dia a dia, quando eu comunico de uma forma empática, de uma forma que aquela família vai estar escutando o que eu estou comunicando, provavelmente o resultado vai ser muito melhor daquela criança, que a família vai aderir ao tratamento. Agora, se eu chego para uma família e falo com aquela mãe, a partir de hoje você definitivamente não pode dar nenhum suco para o seu filho, desse jeito. Você acha que essa mãe vai acreditar em mim? Não. Mas se eu falar com ela, me explica melhor, ele gosta muito de suco? Quantas vezes que ele toma? Será que a gente não consegue tirar pelo menos o suco de tal horário? Vamos com cuidado. Eu comuniquei de uma maneira diferente. E essas habilidades a gente não aprende de um jeito convencional. A gente aprende vivendo. E a gente aprende experimentando, né? E quando você está na arte, a arte incorpora tudo isso, né? Você consegue enxergar o ser humano na sua essência, né? Você não enxerga apenas mais uma pessoa que chegou ali para ser atendida. Com certeza, com certeza. Então, pais, ensinem arte aos seus filhos, invistam nisso, porque faz falta realmente na vida adulta. Eu tive um desenvolvimento muito grande como empresário quando eu aprendi a delegar, quando eu aprendi a não focar os meus esforços em aprender novas habilidades, mas buscar trazer para perto pessoas que sabiam muito mais que eu, desenvolver uma relação de confiança com essa pessoa, e isso, né, tem tudo a ver com arte, tem tudo a ver com empatia, tem tudo a ver com transmitir o que eu quero para outra pessoa, né? Então, é realmente muito importante. Eu estou com uma lista de perguntas aqui para você. Vamos começar por essa aqui. Aqui acreditamos profundamente que o brincar também cura. Na sua visão como um pediatra, qual é o papel do brincar livre e criativo na saúde e no desenvolvimento emocional das crianças? Hoje a gente tem certeza que os principais traumas da infância, eles geram experiências e eles alteram até o funcionamento dos nossos genes. E isso altera o funcionamento do nosso organismo e isso adoece, tá? Então, por isso que a gente fala muito como a gente pode evitar o estresse tóxico da infância. E o brincar, através de brincadeiras sem aquela determinação. Você tem 30 minutos para montar esse quebra-cabeça. Você tem que fazer um desenho já com essas bordas bem definidas. Então, esse brincar não é um brincar que a gente quer um brincar livre, que você coloca alguns objetos e aquela criança cria uma história, cria uma vivência, cria um tipo de brincadeira diferente. E isso, imediatamente, é de arrepiar, né, Pedro? Essas coisas que a gente vai estudando na ciência e colocando nas crianças. Isso imediatamente vão trazendo tantas marcas que vocês vão começar a escutar muito isso, marcas epigenéticas positivas que vão lá fazer que todo o organismo daquela criança desenvolva de uma maneira bem adequada e sem doença. Quando a gente fala sem doença, gente, não é só a gente falar assim, meu filho não gripou, não é isso não. É doenças também emocionais, doenças da alma. E isso sim, nessa primeira infância, quanto mais a criança tiver a oportunidade de brincar, ela vai ser uma criança que vai desenvolver o seu pleno potencial, principalmente o pleno potencial emocional. E quando você fala
esse brincar livre é aquela coisa de deixar o menino brincar realmente, né? Você compra para ele um pula pirata, aí você fala, não filho, não é assim que brinca, né? É porque ele vai ter a capacidade de explorar de acordo com a idade dele, né? É mais ou menos isso, Denise? É isso mesmo. E ele vai criar as regras, né? No início, quando eu ia jogar os joguinhos de tabuleiro, né? E aí as meninas iam criando as regras. Eu falava, não, mas não era assim, porque eu não tinha todo esse entendimento que eu tenho hoje, tá, gente? Mãe, a gente vai amadurecendo, mesmo sendo mãe pediatra. E aí a gente vê, não, então tá, que tal? Como que é a sua regra agora? Olha que legal, ela teve uma outra ideia diferente, tudo bem, né? A gente vai chegando, né, a um acordo aí das partes, né? Eu adoro, assim, ir para lugares diferentes com as crianças que elas nunca foram, e naqueles lugares elas descobrir alguns objetos, e daqueles objetos a gente montar uma história. Então, por exemplo, às vezes quando você está dentro do carro com o seu filho, uma viagem que vai ser um pouco mais longa, ele não quer ficar na cadeirinha, aí vamos brincar, quem vai descobrir uma árvore que é diferente, uma árvore que tem uma outra, a folha tem uma cor diferente, quem vai ver o primeiro boizinho aí na estrada. Então isso são brincadeiras, né? E nessas brincadeiras a gente vai sabendo fazer perguntas para a criança e elas vão ficar interessadas. Mas esse boizinho que está aí, como é que ele dorme? Ele dorme aí? Então olha que interessante, que as brincadeiras que surgem nesses momentos que não são os habituais. Né? Eu acho interessante também nessa dinâmica, quando a gente, ao invés de só tentar ensinar eles, né, começa a ver a percepção deles das coisas e isso amplifica a nossa percepção de mundo, você está entendendo? Sim. Às vezes ele fala uma coisa, aí, tipo assim, o Pedrinho tem 1 ano e 5 meses. Aí, às vezes, ele está num processo de aprender a falar, né? Graças. Aí, às vezes, ele fala uma coisa que eu mostro outra coisa, e ele fala, não, isso aí é outra coisa que você mostrou. Ou seja, ele associou uma coisa que eu não tenho associação, mas que ele teve. Aí eu falo, é mesmo, filho, isso parece tal legal, coisa. Né? Puxando um gancho, e eu acho interessante a gente não perder essa parte da nossa conversa. Por exemplo, as crianças que mais têm a oportunidade de brincar são as que mais têm uma conexão positiva com a comida. Quando eu recebo uma criança no consultório que não come, que é muito seletiva, e aí eu vou perguntando como é que foram os primeiros meses de vida, como é que foram as primeiras experiências em relação ao alimento, eu percebo uma característica, e vocês prestem atenção nisso, porque essa característica ela pode gerar um distúrbio alimentar pediátrico, que é o excesso de limpeza. Então, aquelas famílias que não deixam a criança pegar no alimento, não deixam cheirar aquele alimento, fazer aquela baguncinha que sabe que a criança pega assim e voa a comida no chão, ou se não cospe um pouquinho, tudo isso faz parte dessa conexão da criança brincando, para ela ser um momento feliz para ela. E quando o brincar gera uma sensação boa para todo mundo e muito mais para a criança. Agora, aquela mãe que senta a criança na cadeirinha, ou aquele pai que senta na cadeirinha e põe aquele babador, já põe tudo limpinho e já vai com a colher assim, e não pode cair nada no chão. Eu tenho 10 minutos aqui. Provavelmente essa criança não vai entender a alegria que é a gente participar de um momento tão bacana que é uma refeição. E uma coisa que eu reparei também com o meu filho é que a gente também tem as nossas normas sociais que elas não estão necessariamente relacionadas ao hábito de alimentação saudável. Né? Então, a gente ao longo do nosso desenvolvimento, a gente sempre foi comendo e deixando a comida cair no chão, né? Sim. Isso é um hábito que não é socialmente aceitável hoje, né? Mas para uma criança, ela não tem essa norma social. Então, às vezes a gente quer impor uma norma social que é contra-intuitiva à natureza humana e daquele bebezinho, né? Então, assim, no começo eu via aquilo, né? Porque criança comendo, cabelo. Né? Não, dá vontade de depois pegar o menino, pegar aquele jato assim, ó, lavar de cima e embaixo. Que ele não suja só ele, não. A gente também sai da refeição toda imunda. Mas é importante a gente quebrar um pouco essa norma social, né? Essa expectativa social que a gente tem em relação
a criança, porque ela não necessariamente naquele momento ela está na idade de desenvolver aquilo, não é verdade? Sim, sim. E uma outra coisa que a família fala assim, tudo bem, mas eu vou deixar ele comer com a mão. Mas e quando a gente for para o restaurante? Será que algum dia ele vai aprender que a gente come com colher, com garfo? Sim, gente. É isso que o Pedro falou. Tudo tem o seu momento. Ninguém nasceu andando de bicicleta. Uhum. Existiu todo um processo para você conseguir ter habilidade para você aprender a andar de bicicleta. Então, esse aprender, ficar na mesa, pegar o garfo direitinho, picar tudo, não vai ser com uma criança pequenininha, né? Primeiro ela precisa entender por que ela precisa comer, como que aquilo é legal para ela, ter as sensações, e daí depois aquele deslancha. Mas se tem aquele negócio tudo general, 10 minutos, não pode sujar. E outra coisa, aprendi com o pessoal da fonoaudiologia e da terapia ocupacional. Quando a gente está dando comida para criança, aquele negócio de ficar passando a colherzinha assim para tirar o que ficou sujo em volta da boca, aquilo lá dá uma sensação muito ruim para a criança, tá? Então vai ficar um pouquinho sujinho, depois você pega um paninho com água filtrada e passa assim, e tudo bem. Mas vai ficar um pouco sujinho mesmo. Uhum. Pouco não, muito. E quando é que... porque... eu acho que o legal dessa questão de criação de filhos é que nunca é uma coisa só, não é verdade? Nunca é um caminho só, nunca é, deixa a criança fazer o que ela quiser, porque ela vai descobrir a identidade dela assim, mas também não é uma educação completamente rígida, não é moldando todos os passos da criança que a gente vai fazer com que ela consiga ser feliz, né? Então é esse equilíbrio, assim, né? Saber que as duas vertentes fazem sentido, mas saber balancear, né? Mas quando é que, por exemplo, na questão da alimentação, quando é que é a hora de falar assim, filho, maneira aí, né? Você tá comendo, mas a cozinha tem que ficar mais limpinha, né? Quando é que a gente faz isso? A gente, nesse período de 6 meses até 1 ano, a gente tem que realmente ser mais liberal em relação a todo esse processo. Uhum. Com 1 ano, a criança já começa a ter mais noção, que ela vai sentar, às vezes até eu gosto daquelas mesinhas pequenininhas e colocar o pratinho deles ali, e aí a gente mostra, olha, você tá vendo, tá todo mundo sentadinho, você também vai sentar, e aqui esses são os talheres do seu tamanho, e aí você vai comer direitinho assim, aí a hora que eles começam, né, a fazer essa bagunça demais, você fala, não, agora nós já vamos parar. Então você mesmo vai vendo esse momento de pontuar e ensinar. Agora a criança, gente, não aprende a gente falando, ela aprende percebendo e vendo o que o pai e a mãe estão fazendo. Uma refeição por dia, pelo menos, feita em família, isso é igual a muitos ganhos. A criança aprende a comer melhor, ela vai se sentir mais pertencente àquela família, ela vai ter um equilíbrio emocional muito grande, mostrando que essas oportunidades de fazer as refeições em família diminuem problemas escolares, aumenta o rendimento escolar, diminui o uso de drogas dos adolescentes. Então, a gente não pode perder essa oportunidade de estar aqui nesse momento tão bacana de poder falar para as famílias, de lembrar que pelo menos uma refeição em família, isso deveria ser muito bem planejado na sua casa. Eu com meu filho, eu tomo café junto com ele, almoço e janto também. Agora, tem uma pergunta, né? Meu filho grita muito, assim, sabe? E tá tomando café da manhã, né? Tá todo mundo almoçando, ele grita. Às vezes no restaurante também, tem que tirar ele do restaurante, que ele grita assim até de ficar vermelho. Como é que a gente lida com isso? Porque se fica calado, ele continua gritando. Às vezes ele grita para chamar a atenção, né? Mas se também grita de volta, aí ele vai... Ele vai achar que responde com um grito, né? Mas como é que faz? Fica calado, finge que não tá vendo? Aí você coloca ele no seu colo. Se você tiver a oportunidade de sair, se for um restaurante em casa, tudo bem. Mas se for um restaurante, você sai para algum lugar, fala assim, não, esse aqui não tá legal, não. Uhum. Vamos conversar um pouquinho, o que está acontecendo? Você está sentindo alguma coisa que está te gerando dor? Por que você está gritando? Papai não está gritando, a gente está conversando, aí você pode pontuar. Entendi. Pode pontuar sim. Entendi. Ou como chama, entende, né? Com 1 ano e 4 meses. Entende tudo.
E eu explico tudo para as crianças desde bebê. Meu filho, eu falo com ele, combinado é dado. Ele fala? Não pode, eu vou falar uma coisa que eu faço, mas nem pode ir pro ar, mas eu deixo ele dirigir no meu colo, dentro do condomínio, aí ele fica assim, aí de vez em quando ele tá na rua, ele dirigir, eu falo, não, filho, só quando chegar dentro do condomínio. Combinado? Combinado. Já entende, 1 ano e 4 meses já entende. Como evitar a famosa birra para comer? Existe uma forma leve e afetiva de cultivar bons hábitos sem gerar traumas? Sim, muito. Primeiro, você já escutou falar de divisão de responsabilidades na hora de comer? Nunca ouvi. Tá. Então é muito legal. A Ellen Satter é uma estudiosa que trabalha com as crianças que têm seletividade alimentar e ela criou esse processo de divisão de responsabilidades. O que é dever do pai e da mãe e da pessoa que cuida? É de preparar o alimento de acordo com a necessidade e a idade daquela criança, colocar na mesa e arrumar aquela mesa de um jeito adequado. Qual que é o direito da criança? Decidir o quanto ela vai comer e se ela vai comer. Isso é muito sério, porque quando a gente consegue fazer isso, de não ficar impondo, não, você tem que comer, tem que raspar o prato, tem que acabar tudo. Quando você faz isso, você deixa a criança não ter oportunidade dela escutar os sinais internos dela de fome e saciedade. E isso é muito perigoso, porque depois essa criança pode ser uma criança compulsiva, ou pode ser uma criança que briga com a comida e realmente vai recusar todo tipo de comida. E quando as crianças elas vão passar por momentos de muita rebeldia numa mesa, isso é normal, principalmente próximo do aniversário de 1 ano de idade, elas começam a comer menos, isso é normal, tá? Elas acham que comer é perda de tempo, porque elas querem brincar, então elas acham muito chato ficar sentado. Então aí a gente tem que ter nossas ideias. Então eu gosto muito dessa mesinha que eu coloco eles sentadinhos. Às vezes quando é menina eu ponho uma boneca na frente, falo que a boneca também vai comer. Então assim, você tem que entender o seu filho e ver o que mais chama a atenção dele. Mas para essas birras pode ser que esteja acontecendo o horário da refeição, essa criança está cansada, essa criança está com fome demais, porque está sendo errado essa distribuição dos horários de refeição. Ou você está dando alimentos que ela não está preparada ainda para comer e aqueles alimentos, a hora que ela está comendo, está gerando dor para ela. Então, tudo isso tem que ser verificado. Então, quando chega uma mãe para mim no consultório e pergunta, e faz essa pergunta que você me fez, Denise, meu filho está fazendo muita birra, eu estou com vontade assim, de nem estar lá em casa na hora da refeição. Então, eu falo, me descreve. O que está acontecendo com ele? Ele dormiu bem de noite? Não, ele está acordando a noite inteira. Mama a noite inteira. Que horas que ele está acordando? Nossa, ele está acordando 5 horas da manhã. Quando vai dando meio-dia, ele não consegue dormir de manhã, ele está com muito sono. Então, por exemplo, a birra dele, ele não sabe falar, pode ser que ele esteja com sono. Então, a gente tem que saber organizar as 24 horas da criança, principalmente em relação à previsibilidade dos horários de alimentação, que isso diminui muito a birra. Entendi. Agora, se começa a fazer birra demais, não adianta, você não vai conseguir alimentar ele naquela hora. Aí você tem que parar tudo que você está fazendo, parar a refeição, às vezes pular aquela refeição e aí aproveita o lanche e dá o lanche para ele mais tarde, entendeu? Então, assim, não quer comer, não come. Não quer comer, não come. Tá? E se você for prestar atenção, não, Denise, mas eu fiquei insistindo. Aumenta uma colherada e deixa a criança tão triste, deixa a mãe tão desgastada, ou o pai tão desgastado, que compensa? Não compensa. Tá? E criança é muito esperto, tá? Quando você soma 24 horas de comida deles, eles comeram o que eles precisam para 24 horas. Às vezes naquele dia ele não acordou bem, não quis almoçar, mas ele vai jantar super bem. Agora o problema é a gente, como cuidador, ter a paciência e não ficar desesperado quando você recebe essa negativa de comida. Esse que é o problema. Eu não tenho esse problema, não. Eu acho que tem uma diferença entre o pai e a mãe, porque eu percebo em casa que eu, assim, não quer comer, não come. Aí passa um tempo, aí começa a chorar, aí minha esposa fala, ele tá com fome, você deixou ele com fome? Eu falo, deixei, não queria comer. Então, para mim é muito mais fácil falar não e
lidar com a frustração do meu filho do que para minha esposa. É normal isso? É isso mesmo, é normal. E eu falo que todo pediatra tem que ter passado pela maternidade, como que a gente amadurece em algumas coisas e vê que realmente a gente, mãe, quando a criança fala que não quer comer, pra gente vem uma coisa muito ruim interna. Pro pai não vem não, mas pra mãe vem. Isso é uma diferença real. Tá? Eu não sei te explicar, é hormonal, na formação do nosso cérebro, porque a gente acha assim, nossa, não comeu, vai adoecer, ou esse menino com fome, ai, sentiu dor porque tá com fome. E eu vou... As minhas são grandes, uma de 22 anos, a outra de 15. E esses dias a minha menina falou assim, mãe, você acredita que eu fiquei sem lanche? Eu falei, não me conta isso não me conta. A Sofia de 15 olhando pra ela, falando assim, ai meu Deus, eu deixei minha filha com fome. Porque eu mandei um cartão que não teve jeito de passar na escola e realmente ela ficou assim, sem lanchar. Eu falei, Sofia, você sofreu muito, filho. Por que você não me ligou? Eu mandava um pix pra alguém, ela, não mãe, tudo bem, eu não tava com tanta fome assim. Mas olha pra você ver, grande até hoje eu sofro com isso, né? Então isso é de mãe. Não, minha mãe não tinha nada disso. Minha mãe, eu ia jogar torneio de tênis, eu competia, né? Aí minha mãe me dava como se fosse dinheiro de hoje, R$200 para passar uma semana. Nossa Senhora! Ai. Aí eu ficava lá, eu pedia um açaí, eu lembro até hoje desse açaí com leite. Aí tomava devagarzinho, né? Assim. Eu falava, mãe, não dá, Pedro, como não dá? Minha mãe foi uma mãe diferente nesse aspecto. E você tinha quantos irmãos, Pedro? Eu tinha mais dois. Eu tenho mais dois. Mas era a mesma coisa. Com caçula foi diferente, assim, sabe? Mas comigo e com meu irmão era muito... homem tem que ser homem, sabe? Não reclama não, sabe? Como evitar a famosa birra... de novo não, né? Muita gente diz que criança adoece muito. O que é esperado e o que é motivo de preocupação? Eu tenho essa mesma percepção. É impressionante. Qualquer coisinha parece que o Pedrinho já vai ficar doente, aí já aquele desespero. Como é que é? É normal isso mesmo? Até 1 ano mais ou menos a criança não adoece tanto não. Principalmente se ela tiver em leite materno, principalmente 6 meses e depois continuar com leite materno. Mas dá 1 ano, a criança realmente ela tem muitas infecções entre 1 ano e 2 anos de vida. Às vezes todo mês tem algum quadro viral, algum quadro que demanda alguma febre, uma diarreia. Só que depois da pandemia isso ficou demais. Então a gente está tendo mais vírus circulantes de uma maneira muito agressiva. Com evoluções muito diferentes, as crianças estão adoecendo muito mais do que antes da pandemia. E a gente tenta explicar pelo fato daquele período todo que a gente ficou, né, em casa, enfim, que a gente não podia ter muitos contatos. Isso não foi bom para o desenvolvimento das crianças. Entendi. Então aconteceu essa diferença. E antigamente a gente falava assim, começou uma febre, espera 3 dias antes de você procurar um atendimento pediátrico. Hoje a gente já não fala mais assim, porque as evoluções estão muito incertas. Nessa época do ano, então, questão de influenza, bronquiolites pelos vírus respiratórios, então a gente está tendo que ter mais cautela. Agora, a ponto de você falar assim, Denise, eu tenho que fazer algum exame mais específico, você acha que meu filho está adoecendo muito diferente das outras crianças? São quadros que mais graves, sabe, Pedro? Tipo pneumonias, infecções que exigem internação, ou uma evolução que seria um quadro gripal de 7 dias, sempre complicando para ter que usar antibiótico. Então aí já acende um alerta, como que nós vamos ver o que está acontecendo com essa imunidade? Merece uma atenção especial? Eu tenho a percepção que meu filho fica assim, de 2 em 2 semanas ele tá com alguma coisinha, sabe? Pelo menos o nariz escorrendo. Nariz escorrendo eu acho que é toda semana. Já sabe? virou? Ele tá com 1 ano e 4 meses, mas eu falo, poxa, será que isso é normal, assim, né? Agora ele tá usando bombinha porque eu acho que ele teve uma bronquiolite. Sim, a prevenção de não ter outros quadros. Mas já teve tal, tudo. E eu acho que conversando com as mães eu percebo isso também, sabe? Tanto é que uma ficou doente, todo mundo afasta, né? Fala assim, não, deixa o menino aí porque
Senão vai levar doença para minha filha também, né? Então eu percebi que... E por falar em imunidade, todo mundo pergunta assim, a pergunta de milhões, né? O que mais resolve na imunidade da criança? Na verdade é um conjunto. Então assim, a criança que tem contato com a natureza, ela é mais saudável, ela adoece menos. A criança que dorme bem, ela também vai ter uma imunidade melhor. E a criança que recebe todos os principais nutrientes que estão envolvidos com a imunidade. Então, por exemplo, principalmente vitamina D, vitamina C, mas não é de remédio não, sabe, gente? É de comida. Tem algumas vitaminas, principalmente a D, que a gente acaba precisando de dar uma suplementação via remédio. Mas os outros é comida mesmo, então aquela comida equilibrada. E naqueles meninos que a gente não consegue só com comida, a gente vai avaliar as suplementações necessárias. E as vacinas, né? O calendário de vacina bastante completo. Isso faz a diferença. Entendi. Vamos para a próxima pergunta. Na sua rotina, atendendo tantas famílias, o que você sente que as crianças mais estão precisando hoje em dia? De pai e mãe de verdade. O que é pai e mãe de verdade? Pai e mãe de verdade é aquele que desligou todo o celular e está aos 20, 30 minutos lá, realmente escutando, conversando, entendendo, às vezes nem conversando, olhando no olhinho daquela criança. Filhinho, então você foi para a escola, o coleguinha mordeu, será que ele estava com fome e ele te mordeu? Mamãe, eu vou morder ele de novo. Não é assim que a gente faz. Tá lá escutando. E sabe, Pedro, a gente fala muito assim, eu até arrepio, sabe, gente? Eu fico muito emocionada quando a gente está falando isso. Mais de 90% das famílias não passam 15 a 20 minutos de qualidade com seus filhos, independente da idade do filho. De qualidade, tá? Eu já tive várias crianças que falam assim, você está falando de tela comigo, você está falando com a minha mãe. Ela fica o dia inteiro no celular, doutora Denise. Eu fico querendo esconder o celular dela. Então, assim, aquele negócio da gente poder mesmo ter aquele ninho em casa. Mãe, hoje eu estou triste. O que aconteceu? Então, assim, de conversar, olhar no olho e parar um pouquinho, porque às vezes esses 15, 20 minutos de qualidade, não vai ser 15, 20 minutos de você estar fazendo aquelas... Por que você não fez isso? Seu quarto está bagunçado, você não estudou, não fez a tarefa da escola. Não, 15, 20 minutos para ser aquele momento feliz, tranquilo, de relaxamento, pai, filho, mãe, filho, todo mundo junto. Entendi. E para pai que tem criança de menos de 2 anos, como é que é esse tempo de qualidade? O tempo de qualidade, aí tem mais opção ainda, né? Você pode colocar ele na sua garupa da bicicleta, para você andar de fazer um passeio junto com ele. Pode contar uma historinha para ele, naquela historinha você... às vezes você quer dar um recado para ele, né? Pro seu Pedro, né? Você quer falar com ele que ele tá chorando demais na hora da refeição. Aí conta um caso para ele. Às vezes você tá vendo uma historinha e você fala, esse menininho aqui, o pai dele tá um pouco triste, porque toda hora que chega perto dele, ele tá chorando. O que será que ele tá querendo falar pro pai dele? Porque nas histórias eles vão contando as coisas, né? Aí o Pedro pode falar assim, ele tá triste, né? Aí você fala, mas triste por causa de quê? Tá? Senão você vai puxando dele as coisinhas. E outra coisa que eu acho que é muito legal, gente, sabe aquele horário que todo mundo acorda no sábado, domingo, põe aqueles meninos na cama, aí fica todo mundo, um pula, outro pula. Isso é momento de qualidade com esses meninos. É muito bom. Banho. Não tem coisa mais feliz para uma criança que o pai dando banho neles, viu? Porque geralmente eu vejo que chega para mim, eu pergunto, seu pai já te deu algum banho? Não, meu pai nunca trocou nenhuma fralda nenhuma. Nunca me deu nenhum banho. Então isso também é um momento de muita qualidade, viu? Você tem cara que já deu muito banho nele. Eu dou banho nele, mas às vezes ele quer, às vezes ele não quer, às vezes ele está querendo. Quando ele está com muito sono, ele não quer meu banho. Ele quer um banho rapidão. Ele quer, e também ele quer a mamãe ou a babá. Porque ele já associa a mamãe e a babá ao sono.
porque ele associa a dedeira, entendeu? Tá. Como minha esposa amamentava, ele né, tomava leitinho e dormia. Então ele nunca associou dormir a mim, entendeu? Então quando eu chego perto dele, ele já sai correndo de mim. Mas eu gosto de dar banho nele. Só que teve uma vez que a gente foi pra banheira e fez cocô na banheira. Essa é a pior parte do banho. E me pegou desprevenido, porque eu tava lá distraído e tal, quando eu vi já tava a banheira toda cheia de cocô. Isso não aconteceu comigo na minha vida de mãe, não, mas era o meu pavor de acontecer. Gente. Próxima pergunta. O que você levou a escolher... Não, o que te levou a escolher a pediatria como especialidade? Você teve algum momento marcante durante a faculdade que te direcionou para essa escolha? A minha história na medicina começou... eu nasci em Belo Horizonte, com 1 ano a gente mudou para o interior de Goiás, uma cidade, meu pai era médico, foi desbravar a cidade lá, não tinha nem luz a cidade, e aí ele levava as minhas bonecas para o hospital. E aí eu achava que só dele levar que eu já estava cuidando dessas bonecas no hospital. Aí com 5 anos... eu vim aqui para Belo Horizonte passear na formatura do meu tio, que é médico aqui também, e na Afonso Pena, meu pai falou que não esquece. Eu parei assim na calçada e falei para ele: pai, um dia eu vou voltar para cá, eu quero ser médica e eu vou morar o resto da minha vida em Belo Horizonte. Eu tinha 5 anos. Eu sempre fui muito determinada, mas eu não falava assim, certo que eu ia fazer pediatria, não. E aí na faculdade, eu fiz faculdade aqui na UFMG, a minha primeira aula de pediatria, os professores assim, belíssimos. A gente fica tão encantada que eu saí da minha primeira aula que eu tive no 5º período com o Dr. Penido, que é um nefrologista. Ele atende até hoje, ele é excelente. E eu falei assim, já descobri a minha especialidade. E depois daquilo eu já fui fazendo toda a faculdade já para ser pediatra. Excelente. Pediatria é um dom, né? Ou não? É um dom, mas você vai desenvolvendo, você igual vai todo dom, né? Mas realmente eu acho que a gente é escolhida. A gente é escolhida. E se você falasse para mim, Denise, hoje se eu fosse falar para você que você não vai poder mais atender nenhuma criança, eu ia largar a medicina. Eu não consigo ficar sem minhas crianças. É bom demais, né? Não. Papai, meu tá... Quase que eu trouxe hoje ele aqui. Só que ele ia pegar pegar minha mão e falar: tanta, papai, tanta levanta. Tanta, papai. Quais são os erros mais comuns que você vê que os pais cometem na introdução alimentar? Os erros mais comuns é você ter uma expectativa muito grande que vai dar tudo certo. E achar que você vai arrumar aquela mesinha bonitinha, cadeirinha, fazer uma refeição com muito carinho, chega lá, a criança vai abrir a boca e vai comer o prato todo. Então, esse excesso de expectativa é um dos principais erros. E outro erro muito grande é que existem vários métodos de introdução alimentar. Ou que você faz o tradicional amassadinho, ou os de pedaços, que é o BLW Bliss. E aí a mãe decide e o pai decide que aquela criança nunca vai comer amassadinho. E aí você encontra uma criança que não está preparada para os pedaços. Então, quem decide o método que a sua criança vai receber, não é você, é a criança. Então, quando a gente faz uma alimentação respondendo aos sinais que aquela criança, o que ela prefere, aí provavelmente vai dar tudo certo. Agora, excesso de expectativa, comparação com outro filho, comparação com o sobrinho, com o vizinho, achando que o que foi mostrado no TikTok, no Instagram é que vai acontecer na sua casa, desiste. Porque aí você fica muito frustrada e o seu semblante, na hora que você vai dar uma refeição para a criança, ela percebe direitinho. E aí estraga tudo. E essa questão assim de TikTok que você mencionou, surge sempre uma nova tendência e as pessoas são sempre muito enfáticas, né? Porque descobriu que agora é de um jeito, por exemplo, o parto, né? Antes todo mundo fazia cesariana, agora todo mundo está querendo fazer parto normal, né? Porque é muito mais saudável para a mãe, para a criança e tal. Mas só que
assim, as pessoas acabam sendo muito enfáticas e acabam insistindo no parto normal, às vezes quando não deveria ser, na verdade. Eu fiquei na UTI com minha primeira filha muito tempo e eu vi muitos casos que o bebê estava lá por causa da insistência da mãe, né? Então, que você vê, o que você acha disso, né? É importante quando vem uma nova tendência, mas você não acha que a gente tem que sopesar mais e, né? Tipo assim, é bom a introdução alimentar, é interessante que você deixa a criança brincar com a comida, né? Eu ouço isso, mas eu penso assim, tá bom, mas tem um limite, não é? Não é bom a gente ter essa visão? Hoje a gente fala da medicina personalizada. Então, assim, é uma estratégia para uma pessoa. O sapato não serve, o meu sapato não vai servir no do Pedro. Isso que ele falou é tão sério, gente. Eu trabalhei 20 anos na UTI pediátrica e a maioria dos bebês que chegavam eram bebês que tiveram sofrimento fetal por conta da insistência materna para um parto normal, vaginal, que não poderia ter sido feito. E aí o médico se sente constrangido e aí ficava tentando, esse menino tinha sofrimento, ia para a UTI e ficava com sequelas. Então, quem decide essas coisas é o profissional que está te acompanhando. E eu fico muito preocupada com esses modismos, porque eles podem causar danos. Não é todo mundo que vai conseguir fazer esse tipo que está tão na moda da introdução alimentar com 6 meses do BLW, que são os pedaços. Uhum. E às vezes a mãe que não conseguiu, ela fica frustrada, ela não resolve aquilo na cabeça dela, ela acha que o erro foi dela e não foi, e passa aquela frustração dela e ela começa a ter brigas com a criança, e aquilo a criança percebe. E aí pode ser depois uma criança anoréxica. Então é importante a gente ter cuidado e filtrar o que a gente está vendo e essas modas. Esses modismos hoje são as principais causas de doenças nas crianças. Não só de introdução alimentar, tem vários modismos aí. De restringir tudo, tirar leite de todo mundo, tirar glúten de todo mundo, tirar alimento tal de todo mundo. Não é assim. Às vezes o que está fazendo mal para o seu filho não está fazendo mal para o outro filho. E a gente tem que ter esse bom senso. E a gente está falando aqui no Instagram também. O Instagram, ele promove muito esse modelo aspiracional, ideal, né? Então você aspira a ser como a pessoa que você segue, que tem a vida perfeita, né? E um modelo de vida perfeito. Mas não existe esse modelo de vida perfeito, né? Aqui eu olho alguns filhos de influencers. E às vezes eu fico percebendo que o dia que as crianças estão com febre ou que deu algum problema, elas não estão gravando o vídeo mostrando o aperto que elas estão passando, não. Aí no vídeo estão plenas. E lá nos bastidores a gente está vendo as coisas. Uhum. E aí às vezes uma pessoa que segue aquela mãe fala, nossa, por que dá tudo tão certo para ela? Não é assim, vai acontecer os mesmos problemas que está acontecendo em todas as casas. Uhum. Então, às vezes, o que a gente filtra para colocar nas nossas redes sociais não são os bastidores. Uhum. E aí a gente tem que ter esse cuidado. E tem que ter cuidado também, eu acho, de priorizar realmente o filho, não é verdade? Porque, às vezes, você está priorizando a sua imagem, o post do Instagram, e a criança sente isso também, não sente? Ela sente quando ela está sendo uma manobra, assim, ela está sendo utilizada para uma coisa. E, assim, eu acho, né, eu vejo, eu sinto isso no Instagram. Pode ser que a pessoa que colocou isso no Instagram não queira, não esteja com esse objetivo. Mas só que existem casos também que a pessoa está fazendo com esse objetivo. E isso, meu coração, eu fico bem apertado com isso. Tem muita gente que usa da doença do filho para ela conseguir os seguidores. Isso, né? Assim, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Você pode usar da doença do seu filho para alertar outras famílias qual que é o melhor tratamento, o que ela tem que observar para fazer um diagnóstico precoce. Isso é uma coisa. Agora, se eu usar a doença para você ter muitos seguidores ou você instituir uma coisa que você inventou, aí eu acho que isso é complicado. A gente tem que ter muita cautela com isso. Tá. Hoje muito se fala sobre a importância dos 1000
primeiros dias de vida. Na prática, o que isso significa em termos de nutrição e desenvolvimento? A palavra de todas as descobertas científicas, epigenética. Os genes hoje não determinam o nosso destino, que antigamente a gente achava. Nasceu com aquele gene para ser alta, vai ser alta. Não. Existe todo o ambiente que vai fazer com que você possa desenvolver no seu pleno potencial. E os estudos mostraram, por exemplo, gêmeos idênticos, que nasceram na mesma genética, mas que foram criados com estímulos diferentes, com alimentação diferente, um teve doença tal, o outro não teve. Então, os primeiros 1000 dias são momentos onde a criança está se desenvolvendo e ela está responsiva tanto para para todos os estímulos. Então, a gente tem que proporcionar tudo de melhor nesse período, porque o que acontecer de errado nesse período já vai causar quadros que ela vai lutar ao longo da vida com esse quadro que começou no período, às vezes, gestacional. E quando a gente fala 1000 dias, entra o período dos 9 meses de gestação e os 2 primeiros anos de vida. Então, gente, é muito sério. Vamos cuidar dessa infância em tudo, não é só da alimentação, de vacina, de proporcionar, não, e principalmente do ambiente, e diminuir muito essa questão do estresse. E aí entra a arte, né? Entra esses momentos de criação que traz uma paz para essas crianças e do brincar. E tem muito aquela frase assim de que pé de galinha não machuca pintinho, né? Não mata pintinho. Você concorda com isso? Você acha que a mãe, o pai tem que confiar mais no instinto materno, saber que, né, já tem toda a capacidade para cuidar do filho, acalmar um pouco? Como profissional da área de saúde, eu empodero as famílias. E a mãe e o pai precisam escutar e ter essa habilidade de escutar o sexto sentido. Eu posso estar te falando que a partir de hoje você vai dar 3 dias para o seu filho, mas seu sentido está falando que não. Então você não vai fazer. Esse sexto sentido é muito sério. Você tem que começar a escutar ele. Mas no sentido de... será que eu tô indo... Meu filho chora demais, meu filho grita demais. Você acha que, sim, às vezes, e às vezes ter calma, falar assim, olha, tá tudo indo bem, eu tô indo bem, eu tô no caminho certo. Você acha que isso é importante para as mães também? Isso é importante. E menos cobrança para o pai e para a mãe de ser perfeito. As crianças não querem pais perfeitos, eles querem pais presentes que estão lá caminhando, amadurecendo como pai, amadurecendo como mãe, amadurecendo nesse paternar, né? Nessa toda parentalidade que a gente fala. Né? Quando a gente está tentando o nosso melhor, a gente já está sendo o melhor. O melhor. Gente, né? E tendo a humildade de aprender, né? Lógico. De buscar ajuda, né? Então, se eu estou com uma dificuldade ali com meu filho, que tal às vezes eu escutar uma pessoa mais experiente ou que trabalha só naquele ramo para te dar uma opinião? Não, você está certinho ou não? Não faça isso agora, faz esse outro jeito. O que os pais podem fazer em casa para que a escovação se torne um momento mais gostoso? Para o quê? A escovação, escovar o dente. Primeiro o pai começa a escovar o dente perto, mostra por que a gente escova o dente, que é aquele momento feliz. Eu gosto de comprar escovas até da mesma cor para a família inteira, e escovo da bonequinha, escovo da criança e vai. Agora, com esse hábito que a gente tem hoje, todas as crianças vão também, desde muito cedinho, fazer a prevenção no odontopediatra, ele já tem um carinho tão especial para ensinar esse momento de escovação que dá tudo certo. Hoje a gente não está tendo muito problema, não. É um ou outro aí. Lá em casa eu tive, viu, gente? Que a minha menina não gostava de pasta de dente de jeito nenhum. Eu tentei todas as pastas, fazia vômito. Foi um momento tenso. Denise, quem quiser te achar, te encontra onde? A minha clínica é a Clínica Monpetit, que fica aqui em Belo Horizonte, tem o Instagram da Monpetit também. E eu queria muito que vocês escutassem os episódios do podcast Bicho Papinha. Ele já está no Spotify há 3 anos e são entrevistas aí que vão acrescentar muito para vocês. Tá ótimo. Denise, foi um prazer falar com você aqui, né? E desmistificar muita coisa aqui, né? E espero revê-la. Vamos ver o nosso resultado Nossa Senhora, você tem certeza trabalho que você vai a gente mostrar? fez.
Aí ele tem que mostrar o dele por último. Mostra o seu por último. Mostra mesmo. Ai, olha, deu muito bom. Aqui. Tô aprendendo. Eu até gostei da minha garrafa, eu achei que ficou bonito. bem tridimensional, acertei o negócio. O jarro eu não fiz o negócio. Agora, eu tenho uma reclamação a fazer em relação a isso aqui, ó. Esse pincel. Ele fica mole. À medida que. Mas ele fica mole demais. Eu quero fazer um risco mais reto aqui, não sai de jeito nenhum. Aí é a mão leve. Mas é leve demais, ó. Eu queria fazer um branquinho aqui. Deixa eu ver, Mão leve. Ai, não vou nem ver o dele. Não, o seu ficou legal. Essa parte aqui ficou boa. Só que você exagerou na sombra. Na sombra. A laranja também. Mas tô aprendendo. Vamos ver as próximas, né? Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade. Nossa, um momento muito... Adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada. Prazer, viu, Denise? Muito obrigado. As portas estão abertas. Vamos marcar uma próxima oportunidade, tá? Sim. Obrigado, gente.